abrir as nossas Bíblias, amém? No livro de Lucas. Lucas capítulo 13. Mateus, Marcos, Lucas no Novo Testamento. Lucas capítulo 13. Glória a Jesus. Nós, durante o mês de março, resolvemos nas quartas-feiras falar sobre intercessão. Amém? Hoje não será diferente, apesar do formato ser um formato de uma pregação. Amém? Mas nós queremos falar sobre a obra de intercessão que Deus nos destinou. Amém? Glória a Jesus. O livro de Lucas é muito bom para colher as palavras de Jesus. Quer ver um negócio? Você estará lendo muitas palavras que vieram diretamente da boca de Jesus quando você lê o livro de Lucas. Vamos ler, vou quebrar em duas partezinhas, tá bom? A gente vai ler até os 5, depois a gente retoma mais um pouquinho à frente. Lucas, capítulo 13, portanto, versículo 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. E Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou, se você pegar uma Bíblia com a tradução, está assim: todos de igual modo perecereis. Da mesma maneira, igualmente, né? Tem várias traduções aí diferentes. Fica uma dúvida quando você lê esse texto, não sei se você percebeu. Eles estão conversando, porque naquela época não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha WhatsApp, não tinha internet. Então as pessoas se reuniam para conversar, para se atualizar. Você viu o que aconteceu? Era o telefone sem fio, né? A coisa era passada de boca a boca. Você viu o que aconteceu? Pilatos pegou alguns galileus que foram sacrificar em Jerusalém e mandou matar todos. E ele não mandou matar de qualquer jeito. Ele pegou o sangue do sacrifício que eles iriam oferecer, matou as pessoas e misturou o sangue deles com o sangue do sacrifício. Ou seja, uma coisa terrível, uma heresia. Ele estava ali tentando ofender o sacrifício daquelas pessoas. Amém? Glória a Jesus. Então, essa palavra, esse texto, esses 5 versículos estão falando de morte abrupta. Sabe quando uma pessoa morre que você não entende por que ela morreu? Morreu nova, fulano morreu novo demais. Sabe quando acontece uma tragédia e morrem 10 pessoas, 20 pessoas? E aí você fala assim: nossa, a maioria é tão novo. Sabe quando entra um cara dentro de uma escola e mata 10 adolescentes de 15 anos, 16 anos, 17 anos, e você não entende por que aquela coisa acontece? Eles estão falando disso. Só que eles tinham uma crença. Os judeus tinham uma crença muito forte. Eles acreditavam que as coisas ruins aconteciam para as pessoas porque elas eram culpadas. Algum pecado tinha. Deus não é injusto. Se elas morreram de alguma forma muito cruel, é porque elas tinham feito alguma coisa, tem algum pecado oculto, tem alguma agenda aí que não está explicada, então Deus permitiu.
Hoje a gente pensa assim, de alguma forma. Alguns pensam assim: morre uma pessoa má, uma pessoa que fez o mal, você fala, também a vida que essa pessoa vivia, da forma como ela vivia, morreu tarde, né? As pessoas falam assim, de um jeito de julgamento pesado. Só que Jesus, ele tem uma didática, irmãos, que ela é fantástica. Ele quebra todos os argumentos das pessoas. Ele vai falar para as pessoas assim, primeiro, o que não era, para depois ele falar o que era. Ele sempre, em muitas conversas de Jesus, primeiro ele fala o que não era, para depois ele falar o que era. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Só para ilustrar o que eu estou dizendo, lembra de Jó? Os amigos de Jó chegaram para Jó e falavam assim: cara, para você viver o que você está vivendo, alguma coisa você deve ter feito errado. Algum pecado tem. Ninguém passa pelo que você passou. Ninguém perde família, perde bens, perde saúde sem ter pecado. Era a crença deles, era o que eles acreditavam cegamente. Preciso que você entenda a cultura para você entender o que Jesus vai quebrar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E antes de dizer o que era, ele começava falando o que não era. E depois que ele removia esse fundamento falso, ele poderia construir em cima do fundamento verdadeiro. Ele ia trazer, ia trabalhar em cima do verdadeiro. E ele fala para eles assim: não pensem vocês que esses galileus eram mais pecadores do que outros pela forma como eles morreram. Então Jesus desconstrói a crença. Você está pensando que eles morreram porque eles eram mais pecadores de todo mundo e porque, portanto, eles mereciam? Não! Não é isso. O que vocês acham que é o motivo não é. E aí Jesus vai levar a conversa para onde interessa. Na verdade, cada um de vocês, se não se arrependerem, vão perecer da mesma forma. Amém? Jesus não estava falando que eles iam morrer de forma prematura, ia morrer tragicamente, que o sangue deles ia ser misturado. Jesus estava falando que a maior tragédia na vida do homem é o que vem depois da morte. É para onde ele pode ir se eles não se arrependerem. E se aqueles outros que os estavam ouvindo, se não se arrependessem, iam para o mesmo lugar daqueles galileus. Aleluia. Glória a Jesus. A tragédia não tem a ver com a forma como você morre aqui na terra. A tragédia maior é o que vai acontecer com você e comigo se nós não nos arrependermos. Glória a Jesus. Então, se não houver arrependimento, a pior tragédia que pode nos acontecer é encarar a condenação eterna do inferno. Aleluia. E nisso, não importa se a pessoa morreu dormindo, com 100 anos de idade, velho, cansado de dias, ou se ela morreu jovem, com 20 tiros e 12 facadas. Todo mundo está nivelado se não se arrepender de seus pecados. Amém? Eles estavam falando disso, Jesus estava com esse assunto. Quando eu era mais novo, nas igrejas se pregava muito mais sobre o inferno. A gente mesmo aqui quase não prega sobre o inferno. Coincidentemente hoje o Senhor colocou no meu coração falar sobre isso, porque as pessoas chegavam a aceitar Jesus. Se você perguntar para minha esposa por que ela aceitou Jesus, ela vai falar que a chefe dela falava tanto do inferno que ela começou a ficar com medo de ir para aquele lugar. Então ela falou: como é que eu saio correndo desse lugar? Então aceite Jesus. E ela: aleluia, eu aceito. Glória a Deus. Depois, com o passar do tempo, você tem conhecimento de amar a Deus por conta daquilo que Ele é, de amar a Jesus por conta do que Ele é, por conta do que Ele fez. Mas muitas pessoas aceitam Jesus com medo do inferno, com medo de consequência. Amém? Glória a Jesus. As igrejas hoje parecem que quer dar uma aliviada. Jesus é tão bonzinho que não vai deixar as pessoas irem para o inferno. Aleluia. Deus é tão bonzinho
que em algum momento a graça vai alcançar todos. Irmãos, então é nisso que eu quero pegar aqui como introdução. Amém? Se não houvesse a condenação eterna, nós não precisaríamos de salvação. Está entendendo? Para que você precisa de um Salvador se não há uma condenação? Para que você precisa de um Redentor se não existe um inferno? Para que existe essa igreja se não existe condenação eterna? Aleluia. Nós precisamos resgatar coisas. Tem fundamentos que precisam ser resgatados pela igreja do Senhor. Amém? Aleluia. Nós não precisaríamos de Jesus, a igreja não seria mais necessária. Que evangelho é esse que estão pregando? Não vamos nos enganar. Amém? Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: não se engane. Não seja enganado. O inferno é tão certo como o céu. Ponto. Aleluia. O diabo é tão certo como Jesus. Jesus existe. E o diabo existe. E eu venho observando que o inferno vai ser muito grande. Aleluia. Glória a Deus. Porque as pessoas não estão acreditando que ele existe. E quando as pessoas não acreditam, elas passam a fazer coisas que a levam diretamente para lá. O inferno é certo. Aleluia. Ó, se você ler o versículo 23, você já está aí em Lucas 13, 23. Está escrito assim. Aleluia. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu, Jesus está falando: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele lhes responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós, todos que praticais a iniquidade, ou todos que praticam o mal. Então, a gente não pode relativizar a perdição, porque nós estaríamos relativizando a salvação. Nós não podemos achar que uma parte do que está escrito nesse livro é mentira. Jesus está falando: se esforcem por entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar, mas não vão conseguir. As pessoas estão achando fácil. Amém? Não é fácil durante a semana vir ouvir a palavra do Senhor. Se você trabalha, você fica cansado. Aleluia. Mas a Bíblia fala, amém, que há uma alegria no coração daquele que tem em Jesus em estar na casa dele. Aleluia. Então, qualquer coisa que nós fizermos no sentido, amém, de conhecermos a Jesus, porque o problema não é você gostar do culto. Às vezes a gente julga se o culto é bom ou ruim, se a gente gostou ou não gostou. A gente não precisa gostar de culto nenhum. A gente precisa entender a palavra de Deus, porque a Bíblia fala aqui: não entendendo a palavra, vem o inimigo e rouba a semente. Amém? Quando Jesus explicou a parábola da semente, ela fala que quando as pessoas não entendem a palavra, o inimigo rouba a semente. Então você precisa entender a palavra de Deus, mesmo que você não goste. Aleluia. Glória a Jesus. Precisamos, portanto, voltar ao velho e bom evangelho, onde o mal existe, a condenação existe, e o antídoto para isso é a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. O evangelho do amor é também o evangelho do arrependimento. Arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Essa era a pregação de Jesus. Arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Essa era a pregação. Então que nós sejamos seus imitadores. A porta da graça, a porta da salvação é Jesus. E só passamos por ela com duas coisas: fé
e arrependimento dos pecados. Aleluia. Entrai pela porta estreita. Agora, fica uma grande pergunta para nós, e tudo que eu fiz agora é só uma introdução. Aleluia. Se realmente existe o inferno, se realmente há uma condenação eterna, por que nós não estamos lutando com todas as nossas forças para evitar que pessoas caminhem para lá? É uma questão importante, nós precisamos dar uma resposta para Deus. Se a gente negociar o fundamento do Evangelho, todo o resto vai ficar comprometido. Aleluia. E Jesus dá outro exemplo, uma coisa muito atual, olha o que ele fala. Esses dias desmoronou a torre de Siloé, e morreram 18 pessoas que estavam embaixo. Vocês pensam que essas pessoas eram mais culpadas do que todas as outras de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se vocês não se arrependerem de igual forma, vocês também perecerão. Todo mundo vai morrer debaixo da torre de Siloé, desmoronando. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que vocês vão perecer a vida eterna. A condenação eterna será para aquelas pessoas, como foi para aqueles 18, se não se arrependerem. Amém? A gente vê muitas tragédias hoje em dia. De 2001 para cá, parece que as coisas têm se evoluído nesse sentido. Realmente, para mim é um marco, como se fosse um sinal dos fim dos tempos. Eu comecei a trabalhar na Cielo dia 11 de setembro de 2001. Eu sentei na minha mesa, praticamente 9 horas da manhã, quando foi umas 11 e pouco. Eu tô primeiro dia, internet aberta lá, tô no UOL. Acabou de cair a primeira torre do World Trade Center. Eles começaram a filmar ao vivo. Daqui a pouco cai a segunda torre. 5.000 mortos. Em questão de 15 minutos, mais ou menos, de intervalo. Maior atentado terrorista de todos os tempos. De lá para cá, vários atentados aconteceram. A gente viu recente na França e tantos outros. Tragédias naturais, ciclones, terremotos, dizimaram milhares de vidas. A gente vê agora há pouquinho em Moçambique, mais de 1.000 mortos naquela tragédia. E muitos precoces, como se está falando nessa palavra. Muitas crianças inocentes. Mas também muitos que não tiveram a oportunidade de se arrepender. Que não tiveram alguém que pregasse para eles. Que não tivesse alguém que apresentasse Jesus para eles. Estamos no fim dos tempos, amém? Então muita gente se pergunta. Uma vez eu fui tentar evangelizar uma pessoa, ela falou assim, mas por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Essas tragédias? Por que uma criança de 3 anos morre de uma bala perdida e um marmanjão de 30 toma 5 tiros e sobrevive? Bandido. Aleluia. Muitos atribuem tudo a Deus. E muitos que não creem nada em Deus atribuem tudo ao acaso, ao aleatório, ao homem, a uma colheita de alguma coisa. E com certeza, nenhuma das respostas é 100% certa. Nem tudo é Deus. Nem tudo é homem, nem tudo é acaso. Cada coisa está dentro de um plano maior. E o que Jesus vai trazer agora não é a única resposta, mas com certeza é mais uma delas. Ele vai trazer a possibilidade de uma vida ser poupada. Do tempo de vida de uma pessoa ser prorrogado. De uma coisa terrível ser evitada. E a resposta é a intercessão. Amém? Aleluia. O livro de Salmos fala que se você honrar seu pai e sua mãe, e aí você recorre lá aos 10 mandamentos, está escrito, honra o teu pai e a tua mãe, e os teus dias serão acrescentados na terra. É a primeira vez que a Bíblia vem falar de um tempo que vai ser acrescentado na sua vida. Mas Jesus vai trazer agora a possibilidade de uma vida ser postergada, de uma vida ser prorrogada por causa de um intercessor, por causa da intercessão. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler o versículo 6. É aí que está. E se você não ler, você não vai entender. Ele vai contar uma parábola
depois desses 5 versículos. Talvez você pegue uma Bíblia como a minha, o texto está quebrado, e vem a parábola da figueira estéril, como se tivesse acabado um assunto e começado outro. Mas esses subtítulos, eles foram colocados depois. A Bíblia foi escrita direto. Então, o que está acontecendo agora no versículo 6 é continuidade do que está acontecendo até o versículo 5, da conversa que Jesus está tendo com aqueles homens. Ele fala assim: então Jesus proferiu esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar um fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, olha o intercessor: Senhor, deixe-a por mais um ano. Na sua Bíblia talvez está escrito viticultor. Deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Em outra Bíblia está colocando esterco. Em outra Bíblia está falando, eu vou colocar estrume. Se der fruto, ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. O dono da terra tem lá uma figueira. E ele já é o 3º ano que ele vai lá naquela árvore e não tem fruto nenhum. Fala, está ocupando a terra à toa. Eu paguei por esse terreno, eu paguei por essa terra. Se ela não der fruto, corta. Que tipo de figueira é você? Que tipo de árvore é você? Você está dando fruto? Se o dono da figueira vir agora, se o dono da terra vir agora, ele encontra fruto em você. Aleluia. Glória a Deus. Ou ele manda cortar? A Bíblia é clara. O Senhor não tem, aleluia, compromisso com quem não dá fruto. Tem uma outra passagem que fala sobre isso. E se você for pegar desde o Velho Testamento, o homem, Moisés, Adão viveu 930 anos. Matusalém quase 1000 anos. Aí Deus falou assim, olha, eu não vou deixar o meu espírito viver no homem para sempre, porque eles são maus, eles fazem coisas erradas, então eu vou diminuir, e no máximo eles vão viver 120 anos, aí a idade das pessoas vai diminuindo, até chegar em Moisés, que vive a medida cheia, 120 anos, só que Moisés vai escrever um salmo, e o que Moisés escreve no salmo? A vida do homem é 70, 80 anos. E o que passa disso é enfado e é cansaço. Então, de 1000 anos para 120. De 120 para 80. E o que passar é cansaço. E é o que a gente vê hoje. Pessoas com mais de 80 anos, salvo raríssimas exceções, é enfado e cansaço, tem muitos problemas de saúde, estão com uma vida ou uma qualidade de vida pior. Amém? Então Deus foi diminuindo o tempo das pessoas por causa do pecado. Está lá registrado na Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus está dando uma dica preciosa nessa parábola. O diferencial, o que pode proteger ou prolongar a vida de alguém é se essa pessoa tem ou não tem um intercessor. Aleluia, glória a Jesus. Fala para essa pessoa que está do seu lado, você tem um intercessor. Aleluia, você tem um intercessor. Glória a Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo é seu intercessor. Ele intercede por você com choros e gemidos inexprimíveis. Aleluia. Mas ela também está falando de mim e de você ser intercessor de alguém. Aleluia. E não alguém que a gente gosta, ou até pode gostar, vamos falar assim, não alguém que mereça, porque essa figueira não estava dando fruto, mas um homem falou, olha, não corta não, Senhor, dá mais um ano, eu vou trabalhar nela, eu vou cavar em volta, eu vou tirar essa terra que não está resolvendo nada, que não está alimentando, que não está dando fruto, e vou colocar adubo, vou colocar estrume, vou colocar esterco, use a palavra que estiver na sua Bíblia. Aleluia. E aí daqui um ano, o Senhor volta.
Se ela não der fruto, aí o Senhor pode cortar. Você entendeu? Ele está intercedendo. Aleluia. Interceda por alguém, mesmo que essa pessoa não mereça. Ou principalmente se essa pessoa não mereça. Aleluia. Glória a Deus. Seja um intercessor de alguém. E sempre tenha um intercessor por você. Peça para as pessoas, ore por mim. Orai uns pelos outros. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. A sentença estava dada, mas alguém entrou na frente e diz, espera aí, aleluia, não corta essa árvore ainda, concede mais tempo para ela. Essa parábola está apresentando a importância da intercessão. E nós falamos durante 3 semanas sobre o que era, e hoje você está vendo uma apresentação, uma aplicação prática. Jesus mesmo disse em Mateus 7,19, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e é lançada no fogo. Mas em Lucas, ele está dizendo que há uma chance para a árvore. Alguém que interceda por ela. Aleluia. Né? Aleluia. Glória a Deus. Quando o Erivaldo sofreu o acidente dele, eu tenho certeza que algumas pessoas chegavam na Sueli e falavam assim, ixi, se viver, vai vegetar. Não falava? Mas eu tenho certeza que ela estava intercedendo. E o Senhor concedeu vida. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. E por isso que eu creio numa obra, numa restauração completa, num milagre completo. Porque teve uma intercessão. Aleluia. Interceda por alguém, irmãos. Não importa, aleluia, se dizem que essa pessoa é difícil. Não importa se dizem que essa pessoa não tem jeito. Não importa. Continue intercedendo. Aleluia. Não se trata de uma garantia que vai dar certo. Está falando, olha, daqui 1 ano você volta. Se não der fruto, aí você pode cortar. Mas há um tempo para que a pessoa dê fruto. Há um tempo para que ela se arrependa. Há um tempo para que ela aceite Jesus. Há um tempo para que as coisas aconteçam na vida dela. Eu fico imaginando, preciso correr aqui para não estourar os 9h30, mas você viu que ontem morreu o repórter lá, o radialista, que sobreviveu ao voo da Chapecoense, há 2 anos atrás. O cara sobrevive a um acidente aéreo que mata 75, 76 pessoas. Só sobreviveram 6 por milagre, por algum objetivo do Senhor. E esse cara escreve um livro para que as pessoas deem valor às suas vidas. Rodou o mundo falando sobre isso, virou palestrante. E ontem estava jogando futebol com os amigos, 45 anos de idade, infarto, e ele vem a falecer. É disso que essa parábola está falando. O Senhor prorrogou a vida dele por 2 anos, e a gente não é muito próximo dele para julgar o que ele tinha que fazer nesses 2 anos. E se ele fez, e até vi que ele fez coisas que ele convenceu pessoas a valorizarem a própria vida. Amém? E agora, aparentemente cessou, aleluia, a sua missão. E ele morreu. Então, quando você fica refletindo nisso, parece loucura. Como assim sobrevive a um acidente aéreo e morre de uma partida de futebol? Né? Que algum esforço, alguma coisa. A mensagem de hoje, portanto, amém? É sobre intercessão para a salvação. Aleluia. Não se trata de uma garantia, mas de uma oportunidade, uma chance a mais, que pode representar tudo na vida de uma pessoa. Aleluia. Nós não apenas podemos, mas nós devemos orar por aqueles que ainda não tiveram a experiência da salvação. Aleluia. A começar pelas pessoas que amamos, por nossos familiares, por nossos amigos, por nossos vizinhos, por nossos colegas de trabalho, por pessoas que se desviaram da igreja, por pessoas que nos fizeram mal. Aleluia. E eu quero aproveitar esses 10 minutos para falar rapidamente de 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Não precisa nem abrir, eu vou ler para vocês. Exorto, pois, antes de tudo. Fala comigo assim, antes de tudo. Antes de tudo é antes de tudo. Prioridade. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações
intercessões e ações de graças por todos os homens. Só pelos que eu amo? Não. Por todos os homens. Pelos reis. Por todos que exercem autoridade. Para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Em toda piedade e honestidade. O versículo 1, portanto, está falando de antes de tudo. É a nossa prioridade. É uma ordem, irmãos. Exorto, pois, antes de tudo. Ele está ordenando. Ele não está pedindo, ele não está recomendando, ele não está aconselhando, é uma ordem. Antes de tudo, é a sua prioridade. Orar, interceder, fazer súplicas, ações de graça por todos os homens, por todos os reis, por todos que exercem autoridade. Amém? Glória a Deus. Exorto que antes de tudo, façam essas coisas por todos os homens. A nossa vida de oração, portanto, não pode ser voltada só para nós e para as nossas necessidades. A nossa sociedade nos torna egoístas. O homem é o centro da terra. É isso que indiretamente a gente aprende. O sucesso é você, como pessoa, como indivíduo, estar em evidência. Quantos likes? Qual é a minha visibilidade? Como eu apareço? O eu é muito forte na nossa sociedade. Amém? Aleluia. E a gente precisa romper com esse sistema, se nós quisermos agradar a Deus, porque Deus é coletivo. Quando Deus foi criar eu e você, Ele falou, façamos nós o homem. Quando Deus fez o homem, Ele já colocou o homem para participar da criação. Ó, Adão, eu criei aí, mas dá nome para todo mundo. Entende? Deus, Ele quer envolver, é o coletivo. Jesus é o quê? Deus. Mas quando Ele chega, Ele monta uma equipe de 12. Não vai trabalhar sozinho. Amém? Aleluia. Deus, Ele é coletivo. A gente tem dificuldade de viver em coletividade. Nós discutimos nas igrejas. Nós discordamos. E é normal, a Bíblia fala que ferro afia com ferro. Amém? Mas é mais fácil às vezes sair do que se entender. É mais fácil às vezes ir para outra do que se reaproximar, do que se perdoar, do que se amar. Aleluia. Quando Pedro negou Jesus, Jesus podia ter dispensado Pedro, vá com Deus. Mas quando ele ressuscita, a primeira coisa que ele fala para Maria, avise todos os discípulos que eu vou encontrá-los em Jerusalém. E a Pedro. A preocupação na mente dele era com Pedro. E aí quando ele encontra Pedro, ele fala, tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ainda coloca a maior responsabilidade de todos os apóstolos ficou sobre a vida de Pedro. Você que vai liderar aqui na terra no meu lugar. Aleluia. Amém? O Senhor é coletivo. Aleluia. Então, o que importa não é o meu sucesso, é o sucesso do coletivo. Aleluia. A oração não é apenas a forma que nós conseguimos de Deus tudo o que nós queremos, mas é a forma que Deus consegue de nós aquilo que Ele quer. É dos dois lados. Eu peço o que eu preciso, Ele me dá, mas Ele fala o que Ele quer e eu faço. É uma conversa a oração, é uma troca. Veja Jesus orando na véspera da sua morte. Senhor, se possível faça de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Quando Ele ensina o Pai Nosso para nós, Ele fala, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aleluia. Se nós orássemos como igreja mais, a nossa vida estaria muito diferente. A nossa oração precisa cooperar com aquilo que Deus quer fazer, para que a vontade dEle possa se manifestar nas nossas vidas. Aleluia. Olha o que está escrito, em favor de todos os que exercem autoridade. A nossa oração seja em favor dos prefeitos, dos governadores, do presidente. Você tem orado por eles? Aleluia. Eu tenho certeza que não, ou que a grande maioria não. E se nós reclamamos, portanto, de educação, de saúde, de segurança, de emprego,
Nós precisaríamos orar para que essas autoridades fossem bem-sucedidas nessas áreas. Orem por todos os homens, principalmente pelas autoridades, para que vocês tenham uma vida boa. Jesus estava mostrando qual é o caminho para ser coletivamente bom. Um ou outro vai ter problema. No mundo tereis aflições, mas o coletivo poderia ser muito melhor se nós orássemos por todos. Para que vocês tenham, versículo 2, uma vida tranquila e sossegada. O que a gente não tem, irmãos, precisa ser gerado na oração. Para que a gente tenha uma vida melhor. Mas não só a gente, todos os homens. Amém? Será que se nós obedecêssemos essa palavra, orando antes por tudo e por todos, e principalmente pelos governos, a nossa vida coletivamente não seria melhor? Às vezes nós achamos que a intercessão é uma coisa sem valor, que é uma coisa chata. Por que está falando disso? Aleluia. Você sabe qual é o ministério de Jesus hoje? Lá no céu? Hebreus 7:25. Ele vive para interceder por nós. Se a intercessão não fosse importante, então por que nós não levamos a sério e passamos a copiar o que ele faz? Tem muita gente frustrada com o que está acontecendo na sua família, querendo resultados diferentes do que vem acontecendo. Mas quanto tempo de fato você tem orado por cada um da sua família, para que o Senhor possa transformar as situações? E não se trata de uma oraçãozinha, daquelas de 2 segundos, Senhor, abençoa a minha família. Se trata de um derramamento profundo junto ao Senhor, pedindo por cada um, por cada necessidade. Sentindo a dor do outro, como Jesus fazia. Ele se movia de íntima compaixão. Amar uns aos outros como eu vos amei. Aleluia. A gente precisa dedicar tempo para que as outras pessoas sejam tocadas. E pode ter certeza, quando você intercede por alguém, de alguma forma volta para você. Se o governo vai bem, isso volta para você. Se as pessoas do bairro vão bem, esse bairro vai bem, você prospera junto com as pessoas. Marcão é marceneiro. Se todo esse bairro aqui fosse muito bem sucedido, ele teria mais pedidos lá com certeza. É claro que todo mundo teria mais pedido, mas ele teria mais pedidos. Aleluia. Amém? A gente precisa entender o plano. O Senhor quer instalar um reino na terra. Venha a nós o teu reino. E o reino dele é um reino coletivo. Aleluia. Jó, o Senhor fala para ele: vai orar pelos seus amigos, Jó? Aí, dura coisa o Senhor está me pedindo. Eles me infernizaram aqui, 38 capítulos, muitos anos da Bíblia, falando que eu tinha pecado, falando que eu tinha errado. Vai orar por eles. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor restituiu todas as coisas que ele tinha em dobro. Aleluia. Quando você ora pelas pessoas, quando você ora pelos seus inimigos, tudo que você faz o Senhor está vendo. Aleluia. E vai te restituir em nome de Jesus. A gente se aborrece com Deus pelas coisas que estão acontecendo à nossa volta. E Deus deve estar dizendo lá no céu: esse povo é louco. Eles não oram, eles não brigam, eles não intercedem, eles não lutam, eles não me obedecem. E depois falam que eu sou o culpado. Ou a gente se levanta para lutar pelos nossos, ou nós vamos nos acomodar com o nível de resultado que nós temos. Deus está convocando a mim e a você para lutar em oração, a interceder pelos nossos como nunca fizemos antes, a interceder por esse bairro, para que as pessoas entrem por estas portas e ouvem a palavra da salvação. Versículo 3: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos, não só nós, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque Deus quer uma igreja mobilizada na oração. Porque Deus quer uma igreja que se lança na oração. Porque Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Jesus mandou a igreja orar pelos inimigos. E aí a igreja primitiva começou a orar pelos inimigos. E aí os inimigos começaram a matar a igreja primitiva. E ela começou a orar pelos seus inimigos. E aí eles tiveram que fugir para as cavernas, para os túneis. E eles começaram a orar pelos seus inimigos. E sabe o que aconteceu? O maior inimigo da igreja naquela época se chamava Saulo de Tarso. Se converte ao evangelho e muda de perseguidor a perseguido, o maior homem do Novo Testamento, tirando Jesus. Orem pelos seus inimigos para que Deus possa transformar.
essa pessoa. Se subirmos o nosso nível de intercessão, não será de se admirar quando os jovens começarem a sair das drogas, quando os bandidos se converterem, quando os baladeiros lotarem as igrejas, quando as cidades violentas se tornarem modelo. A gente quer resultados, mas eles não virão na lei do mínimo esforço. Tem que dedicar a oração. A gente quer cura na igreja, mas a gente vem pedindo para o Espírito Santo curar, pedindo para derramar dons. Eu quero ter o dom, mas eu não oro para mim querer ter o dom. O Senhor dá o dom para o Marcão, dá o dom para a Andressa, dá o dom para o Márcio. Aleluia, para que toda a igreja tenha dons. E para que todos orem, e para que todos sejam curados uns aos outros. Aleluia. A gente quer salvos, mas a gente não ora para Deus salvar, ou a gente não traz gente para Deus salvar. A gente quer profetas, mas a gente não intercede para o Espírito Santo enviar. São muitas orações e muitos jejuns. É o volume de intercessão que tem que crescer. Se a gente não trouxer as pessoas até Jesus, Ele não vai salvar, Ele delegou isso para você. Os 4 amigos levaram um aleijado até Jesus, só que chegando lá, estava tudo complicado. Então a gente sobe no teto, já pensou? Sobe no teto, começa a quebrar o gesso aqui, e desce aqui, aí a gente fica preocupado, quem que vai arrumar esse teto? Jesus não olhou para nada disso. Perdoados estão os seus pecados. Se vocês estão achando ruim que eu falo que perdoar estão os seus pecados, então levanta agora e anda. E Jesus curou o paralítico. Amém? Continue orando por seu filho, Ângela. Amém? Aleluia. Uma vez você me perguntou até quando você deveria orar. E eu digo, até ele ser salvo, custe o que custar. Aleluia. Glória a Deus. Minha mãe orou pelo meu pai 35 anos. Violento, alcoólatra. Quebrava tudo. Ela colocava comida no prato. Ele provava, não tinha mais paladar nenhum. Ele achava ruim, jogava o prato na parede, quebrava. Ele aliviou algumas coisas. Aí ele fez 5 cirurgias. Cada vez que ele entrava na sala de cirurgia, o médico falava, se você não parar de beber, você vai morrer. E ele não morria, porque a minha mãe estava intercedendo por ele. 2ª cirurgia, 3ª cirurgia, 4ª cirurgia, 5ª cirurgia, AVC. 7 anos mais de vida ainda, depois do AVC. Nesses 7 anos ele fica numa cadeira de rodas, aceita Jesus e finalmente morre. E hoje ele está com o Pai, 35 anos de oração. Amém? Não parem de orar por salvação, porque o Senhor salva. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, aleluia. Glória a Deus. Já deu livramento de morte para o seu filho, creia nisso várias vezes. E vai continuar dando até ele ser salvo. E todos que a gente intercede serão salvos? Não. Talvez não. Ele falou, olha, se daqui 1 ano não der fruto, corta. Mas pelo menos todos vão ganhar novas oportunidades. Pelo menos todos vão ganhar novas chances. Nós, aleluia, temos ainda que contar que as pessoas vão abrir o seu coração para Deus. Deus não empurra a salvação para as pessoas. Não atropela com salvação. Ele promove situações. Só para a gente encerrar então. Aleluia. Deixa eu cavar do lado. Ou seja, ele muda situações que estão ao redor da pessoa e cria novas situações para que aquele novo ambiente, porque às vezes as circunstâncias que a gente vive são relativamente boas e fazem a gente pensar que a gente não precisa de Deus. Então Deus tem que mudar as situações e Ele fala que vai colocar esterco, estrume. Aleluia. E estrume fede, você sabe disso. Azeda, é um cheiro horrível. Então pode ser que você comece a orar por alguém e aparentemente as coisas comecem a piorar. Eu comecei a orar por as pessoas e a pessoa perdeu o emprego, ficou doente. Deixa azedar tudo, irmãos. Porque às vezes Deus está mudando a situação, está apertando, está estrangulando para o cara reconhecer, para ela reconhecer, aleluia, que ela precisa de Deus. E ela vai reconhecer em nome de Jesus. E ele vai reconhecer em nome de Jesus. Então como Deus começar a mudar a circunstância, muda emprego, muda local, muda coisas, perde coisas, tira coisas, e começar a feder em volta, não se assuste. Porque é melhor, muitas vezes, como o Senhor falou, que a gente arranque um olho e seja salvo com o céu com um olho só, do que a gente entre com 2 no inferno. E ele existe, nós falamos sobre isso. Amém.
Então comece a interceder por salvação. Que essa igreja cresça de pessoas que carecem de salvação e que entram por essas portas por causa da sua oração. Comece a orar: Senhor, envie pessoas para aquele lugar que não são salvos, para que eles conheçam a palavra de salvação naquela igreja. Na minha casa, Senhor, tem fulano e fulano que ainda não são salvos. Salva eles. Não importa se na Pagel, não importa se em outra igreja, mas salva. Que a tua palavra de salvação penetre. Aleluia. Ore pela salvação de todos os homens. Amém? Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que enquanto Paulo pregava para Lídia, o Senhor abriu o coração dela para ouvi-lo. Entendeu? Deus não entra com a salvação, mas Ele cria oportunidade. Paulo orava para que Deus iluminasse os olhos dos homens e tirassem a cegueira do entendimento das pessoas, para que Deus desse espírito de sabedoria e de revelação. Deus não vai colocar salvação à força em ninguém, mas cria situações que a favoreçam, que mudem a forma das pessoas enxergarem a Deus e as circunstâncias à sua volta. E isso depende da sua intercessão, da minha intercessão. A gente precisa tentar. As vidas são muito preciosas para Deus, para a gente não tentar. Eu não vou nem tentar, aquilo lá é tão difícil. Aleluia. Por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Aleluia. A gente vai ter frustração nesse caminho? Vai. Tem gente que a gente vai orar e não vai adiantar nada. Mas para cada vida que ganharmos, nós vamos estar promovendo uma festa no céu. Aleluia. Cada pessoa à nossa volta merece o melhor da nossa oração. Amém? Fica de pé, em nome de Jesus. Eu vou orar para quem tem salvação na sua casa. A gente vai terminar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Lute pela salvação. Essa igreja só vai crescer se nós buscarmos as vidas e salvarmos as vidas. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós pregamos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, ó Pai, agora nós queremos frutos dela, Senhor. A Tua palavra vem, e canta lamanás. E ela não volta vazia, Senhor. Coloca em nós um espírito de intercessor. Coloca em nós, Senhor, ó Pai, motivação para orar por aqueles que não são salvos. Motivação para buscar a salvação de amigos, de familiares, de pessoas que conhecemos e que ainda não Te conhecem, Senhor. De pessoas que têm o seu passaporte carimbado para o inferno. Ó Pai, em nome de Jesus, porque não crê no Senhor, porque não tem fé, porque não se arrepende dos pecados. Ó Pai, em nome de Jesus, que haja salvação nessa igreja, a começar pelas nossas casas, a começar pelas nossas famílias. Ó Deus, ó Pai, cuida, Senhor, ó Pai, da nossa própria salvação, não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Ó Pai, em nome de Jesus, guarda cada um aqui, não deixe que ninguém tropece com o seu pé em pedra alguma, Senhor, ó Pai. Se alguém cair, estenda, Senhor, ó Pai, a mão, para que ele venha se levantar. Ó Deus, ó Pai, une a Tua igreja em oração, une a Tua igreja em intercessão, que nós possamos orar uns pelos outros, pela cura uns dos outros, pelo poder de Deus uns para os outros, pelos dons espirituais na vida dos outros. Ó Deus, ó Pai, para que toda a comunidade, para que toda a igreja seja forte, para que quando alguém orar, Senhor, ó Pai, por nós, esteja revestida de poder, esteja revestida, Senhor, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Ó Deus, ó Pai, que nós possamos sair daqui hoje como um exército, que quer orar pelas vidas, que quer, aleluia, orar pela sociedade, que quer orar por essa prefeitura, por esse estado, por essa nação. Ó Deus, ó Pai, que tudo dê certo na saúde, que tudo dê certo na economia, que tudo dê certo, Senhor, ó Pai, na segurança, para que toda a sociedade tenha uma vida boa, Senhor. Ó Pai, que nós possamos entender isso, que a Sua vontade, aleluia, é a nossa oração, e que a oração de um pequeno, mas justo, tem muito efeito, tem muito poder. Ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, nos ensina que, ó Deus, que a palavra que sai da nossa boca, quando embasada na Tua palavra, quando impulsionada pelo Teu Espírito, tem poder, Senhor. Em nome de Jesus, despede o Teu povo em paz. Despede o Teu povo, Senhor, ó Pai, com alegria de salvação. Ó Pai, em nome de Jesus, e que essa alegria possa transbordar, que nós possamos nos sentir, Senhor, ó Pai, incomodados a doar essa salvação para outras pessoas, em nome
de Jesus. Amém.